Olá, gente amiga, sou o professor Paulo Basso, mais uma vez aqui com vocês, e hoje eu vou tratar o assunto do momento, e talvez já há muito tempo no momento, que é a questão da hidroxicloroquina, e que tem causado debates que, sinceramente, são vergonhosos. Na verdade, a politização de uma questão que é, antes de tudo, científica e médica, só pode nos conduzir a lugares muito próximos à catástrofe. O que eu quero dizer aqui é que eu não sou partidário ou contra a hidroxicloroquina ou qualquer outro medicamento. Eu não faço parte de nenhum lobby farmacêutico e também não tenho nenhum interesse na comercialização ou não comercialização ou no escoamento de estoques de milhões e milhões de lotes adquiridos, sabe-se lá por quê, dessa medicação que tem sua eficácia em tratamentos de outras doenças, mas que o fato concreto é que até hoje as pesquisas não comprovaram sua eficácia para Covid-19 em especial. E é sobre isso que eu quero falar. Eu tenho visto um argumento muito recorrente, principalmente nas redes sociais, de que diz o seguinte: olha, se você é contra a cloroquina, não tome a cloroquina. Ou se eu estiver doente, eu vou querer tomar a cloroquina. Eu não sei que tipo de hospital e atendimento médico essas pessoas andam frequentando. Eu, na minha curta experiência de vida, não me recordo de ter chegado a um consultório médico e o médico ter olhado para mim e falado: senhor Paulo, o senhor está com determinada patologia, o que o senhor gostaria de tomar? Que medicação o senhor indica para a sua doença? Se vocês passaram por essa experiência, me desculpa, mas eu nunca vivenciei isso. Inclusive, os próprios médicos, quando adoecem, não se automedicam, eles consultam outros médicos. Então, se um médico formado, com experiência, quando adoece, não se sente apto a indicar o tratamento mais adequado e procura um outro profissional, inclusive para evitar vieses e algum tipo de intervenção, interferência psicológica na sua decisão, ele procura um outro profissional. E aí me vem as pessoas na rede social e falam: não, se você quiser, você toma. Não é assim que funciona a ciência, não é assim que funciona a medicina. Então esse debate ele é baixo, ele é burro, para falar o mínimo, né? O primeiro, porque não vai acontecer, as pessoas ficarem pressionando: vou entrar na justiça pelo direito de tomar cloroquina. Quer dizer, isso pode, existe, as pessoas têm autonomia para acionar a justiça para tudo aquilo onde elas se sentirem lesadas. Mas eu estou chamando vocês para a irracionalidade dessa ação. Ninguém age em sã consciência, ou em nenhum momento, tirando esse momento de recrudescimento, de ódio, de irracionalidade que nós vivenciamos, defenderia uma posição dessa. Eu lembro em vários momentos, de denúncias que determinados tipos de medicamento estavam sendo indicados, e as pessoas se indignavam. Como assim um medicamento que não tem comprovação, ou ser indicado para uma pessoa, principalmente para as classes mais pobres, e agora vem defender esse tipo de argumento, e não são pessoas, algumas delas, que podem se dizer que não têm acesso à informação. São pessoas, algumas delas, que possuem um arcabouço institucional, formacional, muito bem consolidado, o que mostra que nós entramos na seara das paixões irracionais, e isso é muito perigoso. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: primeira coisa, a ciência não funciona dessa forma. Eu quero que funcione, eu vou impor à realidade, à natureza, que a minha vontade prevaleça. Isso não existe. Esse é um pensamento infantil, é um pensamento mágico que as pessoas recorrem até com alguma determinada frequência, principalmente em momentos de desespero, mas o fato concreto é que isso não funciona. Então, você desejar
que a cloroquina funcione, eu entendo, todos querem um medicamento, uma solução, uma vacina, uma saída, algo que nos alivie dessa situação opressora, no sentido de não podermos sair de nossas casas, não por conta só da questão governamental, não, eu digo, a própria doença nos impõe ficarmos confinados, ou deveríamos, pelo menos, a maioria de nós que tem essa possibilidade. Então, todo mundo quer se livrar disso. Eu entendo a pressão psicológica para que encontremos uma solução, pelo menos possa minimizar. Se eu ficar doente, eu tenho uma medicação que pode me salvar. Ok, eu entendo esse tipo de pensamento, mas pensar assim, entender esse pensamento, não quer dizer que eu concorde que as pessoas acreditem de fato que basta desejar que determinado medicamento funcione, que isso vai funcionar. Não é assim que o mundo real funciona. A segunda questão é que você não vai chegar no médico e falar, olha, eu quero tomar cloroquina, ou eu quero tomar determinado medicamento. Não é assim, senão não precisaria existir faculdade de medicina, que inclusive é uma faculdade longa, é uma faculdade difícil, né, porque ela envolve muitas variáveis. O fenômeno humano, o corpo humano, ele é muito diverso, uma medicação afeta uma outra região do corpo, tem efeitos colaterais. Então, ser médico é uma profissão muito complexa, e desenvolver medicações é tão complexo quanto, e juntar essas duas pontas, né, a medicação adequada para os casos em que é indicado, é muito difícil. Então, eu me solidarizo aí com os médicos que estão sofrendo pressões absurdas para que atendam a interesses políticos de alguns prefeitos, de alguns governadores e mesmo da presidência da República. Mantenham-se firmes, vocês sabem o que estão fazendo. E eu acho que a população, uma parte dela que defende esse tipo de argumento, deveria rever sua posição. Não realmente, volto a falar, não me recordo da minha experiência de vida de que eu mesmo tenha receitado as medicações. É evidente que o Brasil é um dos países que mais se automedica no mundo, né? O que também é um absurdo. Você tem uma série aí de intoxicações, de comprometimentos em outras áreas da saúde. Às vezes você resolve um problema numa área e acaba comprometendo em outra. Então, é um país com elevado índice de automedicação, mas mesmo que as pessoas se automediquem, isso não faz delas médicos nem aptas a se medicar. Então, essa conversa ridícula de tubaína e cloroquina, com todo respeito que eu tenho pelos meus ouvintes, mas isso é completa balela, é idiotice. Não se politiza a medicina, não se politiza a ciência. Os médicos, os cientistas, as indústrias farmacêuticas, os pesquisadores, principalmente nas universidades públicas federais desse país, estaduais e federais, e de outras do mundo afora, têm pesquisado diuturnamente uma busca de uma cura, de uma solução, e é por esse caminho, através da racionalidade, que a gente vai conseguir vencer esse obstáculo. E acho absurdo que essas pessoas que defendem tão arduamente a cloroquina não defendam um único método comprovado até o momento de diminuição da curva de contágio, que é o distanciamento físico, né? Então, defendem que as pessoas andem pelas ruas, defendem andar sem máscaras, e que são o que tem de mais funcional até o momento para o enfrentamento da crise, e defendem algo que não possui nenhum tipo de evidência no sentido científico, comprovado, testado, né, com os tratamentos duplo cego, com todo aquilo que se espera de uma medicação. E imagina o precedente que vocês estão abrindo também, né? Se daqui para frente todo mundo puder falar, eu tenho remédio milagroso para determinada coisa, e tomem, né? Então vão ser inundados por uma quantidade imensa de medicações de procedência e de efeitos duvidosos.
É isso, desejo que todos fiquem bem, um grande abraço e lembrando, curtam o canal, se inscrevam, curtam os vídeos, comentem, vamos fazer essa discussão num elevado nível, porque só o pensamento crítico, reflexivo, né, com serenidade, mesmo em momentos de crise, poderá nos conduzir ao outro lado do túnel, para novamente podermos vislumbrar a luz. Um grande abraço e lembrando que coragem, a coragem é o que nos move e é necessário ter coragem para enfrentar os nossos vieses, as nossas paixões de maneira racional. Um grande abraço.